Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e agradecidos por saber que Deus tem estado conosco, tem ouvido a nossa oração e nós sabemos que ao Ele inclinar os seus ouvidos e tocar com as suas mãos, nós somos restaurados pelo seu poder e agradecemos pelo conhecimento que temos através da sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos seguem pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas, que é este o nosso propósito, de levar a palavra de Deus cada vez mais longe, alcançar cada vez mais pessoas que estão em busca de uma palavra centrada na Bíblia, de uma palavra direcionada pelo Espírito Santo segundo as suas necessidades. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de uma maneira muito especial, que abençoe a vocês e a cada família que vocês representam, e eu agradeço a audiência de vocês, vocês nos acompanharem neste crescimento, nesta busca espiritual. Vamos à mensagem de hoje. Vamos falar hoje um pouco a respeito de marcas. Como eu tinha falado para vocês na gravação anterior, que nós falamos, né, a respeito do selo, nós iríamos falar a respeito de selo e marcas. Então, de selo nós já falamos, vamos falar de marcas. O que é uma marca, o que ela representa, o que ela indica, o que é de fato uma marca? Uma marca é a indicação do seu criador. Nós temos muitas marcas que, ao nós olharmos para os seus símbolos, olharmos para a maneira que foi destacado o seu símbolo, nós identificamos qual é o produto, o que consiste aquele produto que está sendo representado por aquela marca. Como, por exemplo, nós temos o sistema de computador, o sistema Windows, que ele tem um ícone que são janelas coloridas que nós sabemos que todas as vezes que nós batemos o olho ali, a nossa memória já ativa que se trata do sistema Windows de computador, quando nós vemos aquela janela, porque a expressão Windows quer dizer janela em inglês. Agora, nós temos também a Apple, e a Apple é representada por uma maçã que está mordida num canto, e também todas as vezes que nós vemos esta maçã mordida ali nesse cantinho, nós sabemos que se trata do produto Apple, da marca do seu criador. A marca do seu criador fica sendo, né, este ícone, esse símbolo que é apresentado. Também nós temos a Nike. A Nike, ela é apenas um visto, né, como se fosse um visto riscado, em que, quando nós olhamos para eles, nós também sabemos o produto que está sendo oferecido, porque é a marca do seu criador. A proposta da propaganda e marketing é exatamente que a marca se torne o produto. Quando a marca se torna o produto, daí sim a propaganda atingiu o seu objetivo. Por exemplo, exemplos de marcas, né, que alcançaram uma extensão tão grande que ela se tornou o produto em si. Por exemplo, o nome Bombril, ele ficou tão forte que dificilmente alguém que vai comprar uma esponja de aço fala que vai comprar esponja de aço ou fala outra marca. Normalmente, ele fala que vai ao mercado ou vai em algum lugar para comprar Bombril. Ou seja, a marca virou o produto em si. Mesmo que ele compre de uma marca diferente, mas ele classifica como Bombril. A mesma coisa acontece com outros produtos, como, por exemplo, a água sanitária,
que é muito conhecida em muitas regiões como quiboa, né? Quiboa é uma marca, mas essa marca acabou se transformando no produto em si, porque a pessoa fala que ele vai em algum lugar para comprar quiboa. Também acontece com a maizena, ninguém fala que está usando amido de milho, mas que ele vai usar maizena. Então, quando nós falamos a respeito de marca e a propaganda e marketing, a intenção da marca é ficar tão forte na memória que desta maneira ela mesma se transforme no produto. Quando nós falamos de marcas de cristãos, não fazendo uma comparação chula, a ideia não é esta, mas sendo, né, o produto, o evangelho que está sendo apresentado em Cristo Jesus, Cristo tem que ser aquilo que nós vamos nos transformar, até chegar aonde o apóstolo Paulo disse que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Ou seja, a embalagem se tornou o produto final. O produto final de todo cristão é Cristo. E nós temos, né, que levar Cristo de tal maneira que quando alguém olhe para nós, ele veja o Cristo e nós fiquemos em segundo plano. Assim também quando acontece com as marcas que eu citei aqui, em que o produto em si, ele acaba ficando em segundo plano diante da marca tão forte do seu criador. Então, que o nosso Criador tenha essa marca tão forte que nós fiquemos em segundo plano. Agora, como que isto vai acontecer? E isto acontece só com Deus, né? Quando a Bíblia fala a respeito de marcas, nós temos que tomar muito cuidado, porque as marcas, elas representam a identificação que nós temos com um vínculo de aproximação. Então, em muitas expressões da palavra de Deus, a Bíblia, ela apresenta a marca que pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, fala a respeito de não fazer marca sobre o corpo. Ele está falando ali de um contexto específico em que pessoas de determinadas religiões tinham a prática de fazer autoflagelo. E daí eles se batiam e ficavam as marcas no corpo, e quando alguém via aquelas marcas, ele identificava que aquela pessoa fazia parte daquela religião. Muitas vezes, pessoas me perguntam se é pecado fazer tatuagem, se pode fazer tatuagem, se não pode fazer tatuagem, e muitas pessoas citam esse texto bíblico. Esse texto bíblico não está falando diretamente de tatuagem, apesar de que a versão NVI, ela traduz diretamente como tatuagem, utiliza a palavra tatuagem. Mas o texto em si não está falando de tatuagem, ele está falando de identificação, o quanto uma marca pode identificar uma pessoa a algo. E quando fala ali, como eu já disse, das marcas no corpo, a marca identificava uma religião. Se uma pessoa vai fazer uma tatuagem, a tatuagem tem uma expressão de identificação também, né, para grupos diferentes. Existem tatuagens próprias para skatistas, tatuagens para surfistas, existem tatuagens diferentes, com símbolos e significados diferentes, que vai associar aquela pessoa a um grupo. A própria tatuagem em si já associa aquela pessoa com aqueles que gostam de tatuagem, aqueles que gostam de fazer tatuagem. Então, não é uma questão de pecado, mas é uma questão de identificação, com quem você se identifica. E aí vem o apóstolo Paulo de novo, e ele fala: se é para ter marcas no corpo, eu prefiro ter as marcas de Cristo. E aí, quando nós falamos desta maneira, quais são as marcas de Cristo e como eu posso desenvolver as marcas de Cristo em mim? É possível fazer isso? É possível desenvolver as marcas do corpo de Cristo no meu corpo? As marcas de Cristo são aquelas que ficaram da cruz,
são as marcas da perfuração em suas mãos, em seus pés, a lança ao lado da sua costela, né? De fato, são essas marcas que o apóstolo Paulo está falando? É claro que não. Ele também não ia praticar autoflagelo para fazer essas marcas, para se identificar com Cristo ou na cruz ou na ressurreição. O apóstolo Paulo está falando de personalidade, de caráter, de identificação de ser. Se nós somos filhos de Deus, como filhos de Deus, criados, né, por intermédio de Cristo Jesus, então nós temos que nos identificar com o Criador. Nós temos que, como filhos de Deus, sermos parecidos com o nosso Pai, ser parecidos com o nosso irmão, que é Jesus Cristo, aquele que se fez carne, habitou entre nós, né, nos oferece a filiação pela conversão e pelo selo do Espírito Santo, e desta maneira nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo da vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele oferece, né, para nós uma transformação de tal forma que ele apresenta o caráter e a personalidade do Pai, mostrando que é humanamente possível nós seguirmos os seus passos para que tenhamos também o mesmo caráter, a mesma personalidade, para que possamos nos aproximar do nosso Pai Celeste, assim como ele mesmo nos ensinou a orar. Pai nosso que está no céu. Também nessa relação de identificação que Cristo faz na sua humanidade em relação ao Pai Celeste, quando ele é questionado acerca da figura do Pai, quem é o Pai, quando Filipe pergunta para ele, né, Jesus, né, mostra-nos o Pai, né, ele pede para Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. A identificação era tão grande que quem olhasse para Jesus estaria vendo Deus, o Pai. Porque, afinal de contas, como Pai e filhos, eles são um só como Deus, um só na sua expressão de pensamento, um só na sua expressão do ser. Quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós, como eu já disse no início, podemos observar que isto pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as identificações que nós temos, as identificações que nós fazemos espiritualmente. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, onde nós temos o Shema Israel, aqui ele fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal dos olhos. Então, o que o texto está falando aqui? Que as marcas de Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que servem a Deus, a marca dos filhos de Deus que ouvem, o Israel que ouve a Deus, as marcas estão na mão e na testa. O que quer dizer isso? As mãos representam as nossas atitudes e a testa os nossos pensamentos. Então, de acordo com aquilo que eu penso e de acordo com as minhas ações, com as minhas atitudes, eu mostro que eu sou filho de Deus ou não. Se eu sou filho de Deus, eu penso como ele. Se eu sou filho de Deus, eu vou agir como eles. Então, as minhas atitudes e os meus pensamentos que vão me levar a esta expressão de representar o Filho de Deus. Em compensação, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 16, o texto fala assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhes seja dada uma marca sobre a mão e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca,
Então, observe que o texto aqui de Apocalipse 13, né, 16 e 17, está falando da marca do inimigo de Deus, porque ele vai concluir o texto falando que esta marca é o nome da besta, o número do seu nome, que aquele que tem sabedoria ou entendimento calcula este número, que o número é 666. 666 é um número que faz parte da gematria hebraica, dos símbolos hebraicos, e desta expressão numérica é uma trindade imperfeita, a imperfeição sobre imperfeição sobre imperfeição. Assim como Deus, em Cristo Jesus e o Espírito Santo forma uma trindade perfeita, também o adversário de Deus, né, na pessoa de Satanás, na pessoa do anticristo, na pessoa dos espíritos malignos, eles também formam uma trindade perfeita para o mal. Uma trindade, né, que vai promover erros, distanciamento de Deus, vai promover prostituição, a lascívia, a bebedeira, né, a glutonaria, vai promover as obras da carne, como fala em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então, o que nós observamos das marcas? O que nós temos que entender das marcas quando a Bíblia fala a respeito dos filhos de Deus e aqueles que optaram para rejeitar Deus e se tornar adversários de Deus, assim na expressão de Satanás do hebraico. A palavra Satanás quer dizer adversário. Aqueles que rejeitam a autoridade de Deus naturalmente se torna adversário de Deus. Então, o que nós temos que compreender? Qual é a marca? A marca que nos identifica com o nosso Criador, ela tem que ser as marcas de Cristo. E estas marcas estarão nas nossas mãos e na nossa fronte, identificando pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, que nós servimos a Deus. Também os adversários de Deus têm a marca na mão e na fronte. Então, de acordo também com seus pensamentos e atitudes, eles expressam de quem eles são parte, com quem eles se identificam. Então, nós que somos de Deus, nos identificamos com Jesus Cristo pelo Espírito Santo como filhos de Deus o Pai. Aqueles que se tornam inimigos de Deus se identificam com as marcas que os levam para o adversário de Deus, a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, levando ele, conduzindo ao pecado. Afinal de contas, o pecado é a transgressão da lei. A reflexão, quando nós observamos essa questão de marcas, é quais marcas nós queremos ter em nossa vida? Quais as marcas que você quer ter na sua vida? Uma marca de amigo de Deus, assim como foi Enoque, assim como foi Elias, a marca do amigo de Deus ou a marca do adversário de Deus? A marca é expressa através dos nossos pensamentos e atitudes, daquilo que nós somos. E esta marca vai apresentar a identificação que nós temos com aquele que nos criou. Então, se nós nos identificamos com Deus, temos que apresentar as marcas de tal maneira que em nós seja revelado o Cristo. E também aqueles que rejeitam a Deus vão ter naturalmente as marcas que o afastam de Deus e rejeitam a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. São aquelas pessoas que, infelizmente, utilizam de vícios, de palavras de baixo calão, de uma postura de vida que é contrária à fé e aos mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós sejamos filhos de Deus, que nós tenhamos as marcas de Cristo e que sejamos selados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor faça a tua marca em nós, para que nós apresentemos, através das nossas atitudes e pensamentos,
ao Senhor, ao teu Filho Jesus, e que possamos revelar que o Espírito Santo habita em nós. Nós te agradecemos. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que estamos acompanhando neste momento, cada família por eles representado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.